Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmo 64. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar também no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Para a gente ter esse tempo de crescimento. Estou fazendo devocional com Salmos, nós já estamos no 64. Mas se você tem interesse de assistir os outros devocionais, estão todos salvos aqui no meu canal, desde o primeiro até hoje, que é o 64. Amém? Eu estava gravando 2 por dia, porém para mim ficou muito puxado. Então agora nós vamos no ritmo de 1 por dia. Em nome de Jesus nós vamos chegar até os 150. Amém? Então, Salmo 64. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a ter discernimento, entendimento. Que a presença do Senhor seja real aqui no nosso meio. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na nossa alma. Que nós possamos sair daqui renovados por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 64 está falando assim, ó. Ouve, ó Eterno, minha voz, quando expresso meu lamento. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam as suas línguas como espadas e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno. E de suas trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro. Atacam de emboscada, sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade. Conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si. Quem nos descobrirá? Tramam injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha e de pronto os fere de morte. Sua própria língua lhe provocará o fracasso repentino. Todos que assistem a esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus. Que se alegre o justo no Eterno e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Olha aqui o que ele fala aqui no Salmo. O Senhor prepara uma flecha. É Ele quem dispara uma flecha contra eles. Então o Senhor, Ele aplica a sua justiça na terra. Às vezes as pessoas acham que está demorando, que Deus não vai fazer nada, que Deus não está vendo. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele vê todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas e Ele dá ao ser humano tudo aquilo que Ele está plantando. Então quem trama o mal, quem trama armadilha contra os outros, trai, todas essas pessoas vão receber a recompensa de agir dessa maneira. Então o justo, ele não busca vingança, o justo busca o Senhor, e o Senhor responde no tempo certo. E é o que está falando aqui, olha, todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus. Quais os grandes feitos de Deus? O juízo de Deus, o juízo de Deus sobre a terra. Deus aplica seu juízo e sua justiça sobre a terra. E a igreja precisa orar para que Deus haja em nosso favor. A igreja precisa orar. Uma vez eu escutei uma frase que ficou no meu coração, que tudo que a igreja, tudo que Deus irá fazer na terra será através da oração da igreja. Então Deus se move através da oração. Então é por isso que a gente precisa orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida com Deus na palavra, na oração, no jejum. Ter uma vida verdadeiramente com Deus. Não é um final de semana com o Senhor, não. Uma vida, um cotidiano, uma rotina, onde Deus faz parte da minha vida, onde a oração faz parte da minha vida, onde a Bíblia faz parte do meu dia a dia. Não é algo que eu leio de vez em quando, ou eu escuto de vez em quando, não. É meu estilo de vida ler a palavra de Deus. É como o alimento, eu almoço todos os dias, então a palavra alimenta o espírito. Quando nós colocamos ela como prioridade, nós crescemos, amadurecemos, nós vamos vivendo coisas sobrenaturais. Por quê? Porque Deus começa a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então é isso que a gente precisa fazer. E o salmista entendia muito bem isso, que ele tinha de buscar a justiça de Deus e não a dos homens.
porque Deus é quem responde com justiça cada pessoa, principalmente o ímpio. Deus responde o ímpio, sim, e nós devemos orar por eles, porque Jesus falou isso para nós. Orai pelos seus inimigos, não por causa deles, mas por causa de você, para que o seu coração não se corrompa. Porque o inimigo usa a pessoa para nos atacar, para nos tornar semelhantes a ele, com o coração amargo, amargurado, porque o ferido fere. Você já deve ter ouvido essa frase. O ofendido ofende, o ferido fere. Então, o objetivo do inimigo é nos tornar semelhantes a ele. E Jesus nos deu um antídoto, um remédio, para a gente não nos tornar vingadores, não nos tornar caluniadores e nem derramar nossas feridas sobre os outros. É orar pelos nossos inimigos. Então, ore por aquela pessoa que te ofendeu, ore pela pessoa que te feriu. E aí você não vai ficar ofendido e não vai ficar amargurado. Então, a oração, o tempo com Deus, é onde Deus lava o nosso coração, limpa o nosso coração de todas as maldades, de todas as mazelas que nós passamos. Cada um tem sua luta, né? Então, a gente precisa de Deus, a gente precisa do Senhor, para a gente continuar, prosseguir. Então, nós temos de andar com Ele. E andar com Deus não é uma tarefa fácil. Ele mesmo deixou escrito que o caminho, ele é estreito. Se fosse lá, estava cheio de gente. Mas o caminho é estreito, mas é um estreito que vale a pena, um estreito que nos leva à vida eterna. Então é melhor passar o estreito com Jesus ao nosso lado do que estar no caminho largo e caminhando para o lago de fogo. Amém? Então que nós possamos confiar no Senhor e aguardar, que nós ainda vamos nos alegrar. Como aquela música fala aqui, é uma canção nova em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. E que o Senhor preparou a minha sorte, não é isso? Então, o Senhor, Ele responde, irmãos. Pode aguardar com esperança no Senhor, sem se vingar, sem caluniar, sem ir para a internet jogar indireta, sem colocar no status indireto. Pode ficar tranquilo que Deus irá responder toda a afronta, toda a ofensa. Deposita no Senhor. Então, esse momento que nós vamos ter aqui no final, você aproveita para depositar aos pés do Senhor toda ofensa, toda seta que foi lançada contra você, toda traição, toda pessoa que agiu de forma enganosa. Pode aguardar que Deus irá responder. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós entregamos ao Senhor todas as nossas lutas, batalhas internas, externas. Nós depositamos aos pés do Senhor e confiamos que o Senhor irá nos responder com justiça. Se há uma atitude errada da nossa parte, que o Senhor possa falar conosco e nós possamos corrigir, Deus, porque nós queremos andar em obediência com o Senhor. Pessoa, Pai, cada pessoa desse devocional, que seja um tempo de crescimento e amadurecimento para todos nós, que nós possamos nos achegar mais e mais à Tua presença, que nós possamos ter experiências com o Senhor durante esse propósito de 150 salmos. Pai, que nós possamos também chegar até o final e até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, por Teu amor leal, pela Tua presença, porque o Senhor fala conosco, o Senhor age na terra, que nós possamos estar alinhados com aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.